E aí, galera, tudo bem com vocês? Estudando bastante? Isso aí, foco para ter sucesso no Enem. Vamos continuar então a nossa linda aula de geografia. Hoje nós vamos fugir um pouquinho da geografia humana e vamos trazer um assunto de geografia física. Ai, geografia física, né? O temor dos alunos. Não, muito fácil. Dentro da geografia física, a principal temática cobrada é climatologia. Quais são os pontos que nós devemos saber para entender um pouquinho de climatologia e mandar muito bem no Enem? Bom, primeiro passo, nós temos que saber onde a dinâmica climática acontece, que é na camada externa da Terra. Nós temos várias camadas na Terra. Nós temos a geologia, nós temos a hidrografia. A principal camada, o principal ambiente onde o clima se desenvolve é na atmosfera. E a atmosfera, então, é uma fina camada de ar, fina em relação ao diâmetro da Terra, tá? É uma fina camada de ar composta ali, né, por gases inodoros, insípidos e incolores, tá? Que não tem cheiro, que não tem sabor e que não tem cor. E é dividido em camadas conforme as suas características. Existem vários métodos de divisão das camadas. A que mais aparece nas provas é aquela que considera a concentração de gases e a temperatura. E aí nós vamos ter 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Para nós, quais são as mais importantes e quais aparecem nas provas? Primeiro, a troposfera, que é a primeira camada. Ela vai desde o chão, onde nós estamos pisando aqui, até mais ou menos 17 quilômetros. Por que mais ou menos? Porque existe, né, uma indefinição. Não existe uma linha reta ali marcando. Então, até mais ou menos 17 quilômetros, e é nessa camada que nós temos concentrados 75% dos gases atmosféricos. Então é nesta camada que nós temos a maior concentração dos gases. Conforme aumenta a altitude, nós vamos diminuir a concentração de gases. E você já deve ter visto isso quando voou. Já percebeu que o avião, quando está lá no alto, o piloto geralmente anuncia que a temperatura está a menos 40, menos 60 graus, porque quanto menor a concentração de gases atmosféricos, menor será a temperatura. Aqui já explica por que em regiões de montanha, regiões de serra, a temperatura é menor. Se liga aí, ok? Bom, outro ponto importante é que é na troposfera que nós temos 99%, olha só, 99% dos vapores de água. Ou seja, nas outras camadas nós vamos ter 1%. E é justamente esse vapor d'água que contribui para a distribuição das chuvas. Por isso que a troposfera é a mais estudada. É justamente na troposfera que nós vamos encontrar todos os níveis de vento, todos, o superficial, de altitude. É na troposfera que nós vamos encontrar as nuvens e é na troposfera que o ciclo da água acontece também. Por isso que é importante estudar. A segunda camada importante, que é bastante discutida, é a estratosfera. É a camada logo após a troposfera. E essa camada ela aparece geralmente relacionada a meio ambiente, porque é justamente na estratosfera que nós temos uma concentração mais elevada de ozônio, do O3, que nós chamamos de camada de ozônio. Lembrando que não é uma capa, galera, camada de ozônio não é uma capa, tá? Mas é a concentração de gases que vão existir ali naquela região. E aparece geralmente por quê? Porque justamente o ozônio ele contribui para a redução da chegada, da entrada da radiação ultravioleta. O UVA, UVB vai reagir com o ozônio, vai produzir ali um processo e vai absorver parte da radiação, diminuindo a quantidade que chega até a superfície. Então fica ligado porque pode aparecer como questão ambiental. Mas avançando na questão de climatologia, outro ponto importante é você entender as zonas climáticas. Porque se você compreende que a Terra tem zonas climáticas, você consegue compreender todos os tipos de clima. Então nós temos a linha do Equador, que é latitude 0, e nós temos os polos, latitude 90 graus. Conforme nós saímos do Equador e vamos em direção aos polos, ou seja, aumentamos a latitude, a quantidade de radiação solar que chega diminui. Então eu posso dizer que quanto menor a latitude, quanto mais próximo do Equador, maior a radiação e mais quente. Quanto maior a latitude, menor a radiação e mais frio. Por isso, nós vamos ter a zona tropical, que vai do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, ao Trópico de Câncer, no hemisfério norte, tá? Que é a região que recebe a maior quantidade de radiação média ao longo do ano. Isso porque a Terra, lembrando que a Terra tem aquele movimento, né, com o eixo inclinado. E o eixo inclinado de 23 graus é justamente correspondente aos trópicos. Tá? Dá uma olhada nisso, que é importante você se recordar dessa questão.
Após a região tropical, nós vamos ter uma diminuição sensível e gradual da radiação solar, ou seja, a temperatura vai diminuindo, nós vamos chegar na zona temperada. E quando nós chegamos próximo aos polos, lá em 66 graus de latitude, nós vamos chegar na zona polar. Característica geral dos climas que estão na região intertropical: quente e com uma possibilidade de alta precipitação, porque a circulação da água será elevada. Na região tropical, nós encontramos os climas tropicais, tem uma série de subdivisões, dê uma estudada, e a característica principal do clima tropical é a dupla estacionalidade. É marcado por um período chuvoso e um período seco, o período chuvoso um pouco mais quente e o período seco um pouco mais frio. Aqui no Brasil, você deve se lembrar da sua própria vida, que o nosso outono e inverno é um pouco mais frio e temperatura um pouco mais baixa e seco. O verão é mais chuvoso. Na região temperada, nós temos as 4 estações definidas: primavera, verão, outono e inverno. E na região polar, nós temos o frio intenso quando nós estamos no polo e quando nós estamos na margem ali, na borda, entre o polar e a região temperada, nós vamos encontrar o clima frio, com verões mais quentes e invernos mais rigorosos. Para nós fecharmos, agora você vai lá, pega os tipos climáticos, associa as zonas climáticas e também dê uma olhadinha na vegetação. Afinal de contas, a vegetação está totalmente associada à condição de clima. Beleza, galera? Então fechamos mais uma aula. Estude bastante, foco e sucesso no Enem. Até mais!